Como posso avançar em tempos de crise? São desafios para nós e foi grandes desafios para os nossos irmãos nesse tempo. Mas um homem que Deus levantou e que Deus ensinou, mostrou para ele, e ele viu que ele poderia avançar diante de crises. E essa noite Deus também nos convida a isso, a termos esse entendimento em que podemos, mesmo diante das crises que nós estamos passando, são crises econômicas, crises políticas, crises sociais, vários tipos de crises que na atualidade nós estamos vivendo, nós podemos passar. E esse é o convite do Senhor para nós essa noite. O versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Ó mestre de canto para instrumentos de corda. Queridos irmãos, quando ele usa esse termo todavia, ele mostra que ele estava dentro da crise. A crise não tinha passado, a crise não tinha parado, ele estava dentro da crise, mas mesmo assim ele diz: todavia, dentro dessa crise, eu me alegro no Senhor. Então já mostra para nós, o Senhor já abre dentro de uma introdução para nós, em dizendo que mesmo dentro da crise eu posso me alegrar no Senhor. Há algumas dificuldades para isso? Há muitas dificuldades. Você, quando está dentro de uma crise, você se alegrar. E muitas das vezes nós temos o comportamento de ficarmos emburrados, em nos isolarmos, poucas conversas, mas Deus mostra para nós que mesmo diante desses momentos difíceis que estamos passando, todos passaram, se não passaram, vão passar. Mas eu já quero te dizer uma coisa: as crises, elas vêm e vão. Crise não é eterna. E um dos mitos que hoje muitos, inclusive cristãos, eles sustentam com a sua palavra, a sua fala, é que quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, isso passa. E na verdade, irmãos, não é assim. Existem problemas espirituais que eles são básicos. Um deles é o nosso relacionamento com Deus. Esse é um problema espiritual básico, o nosso relacionamento com Deus. Mas isso fica resolvido quando nós temos um encontro com Cristo. Nós passamos a nutrir dentro de nós a necessidade de termos esse relacionamento com Deus. Aí sim, aí começam outros problemas que eu gostaria de dar o exemplo. As pessoas começam a sofrem perseguições. As pessoas começam a desenvolver, às vezes, com o seu olhar, ele vê a prosperidade daquele que não é crente. Ele começa a desenvolver esse sofrimento. Ele começa a desenvolver essa crise. Porque ele não se contenta em: eu vou para a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu busco o Senhor, faço a obra de Deus, mas está parado. As minhas coisas estão paradas. Não há progresso nenhum na minha vida financeira. Não há nada de extraordinário na minha vida. Se eu sirvo a um Deus que é dono do ouro, é o dono da prata, mas a minha vida, ela continua assim. Aí quando ele olha, mas aquele ali não. Aquele camarada não tem compromisso com nada, ele é ruim, ele é mau. Ele faz muitas coisas erradas. E por que a vida dele prospera? E muitas vezes, nós oramos e Deus resolve não responder. Ele não quer responder, porque Ele é obrigado a responder. Será que eu tenho que lançar sobre Ele a obrigação de me responder? Será que mudou agora?
O vaso é que determina para o oleiro como ele quer ser feito. Eu tiro um exemplo de Jó, 37 capítulos do seu livro. Quando Deus viu que Jó avançou um pouco, aí Deus começa a fazer perguntas a ele que ele não sabia responder. E eu vejo, irmãos, que, sabe, Deus ele tem o seu tempo exato. Deus não atrasa e nem adianta. Ele tem o seu tempo exato de te dar resposta. Porque em muitas ocasiões ele não vai te dar a resposta que você tanto almeja. Em muitas ocasiões ele não quer te perder. Em muitas ocasiões a resposta que você aguarda, se ele te der, vai trazer conflitos. Talvez aumente a sua crise. Porque Deus vê o que a gente não consegue ver. Hoje eu falei para o diácono, eu vou usar o apelido, desculpa, o Mujica. Eu falei para ele que ele me contou uma bênção. Eu falei, ai, que bom, irmão. Ele, mas eu falei isso. Porque Deus, irmãos, ele age sem que você saiba. Você não precisa saber que ele está agindo. É uma oração que você já fez, talvez há dias, meses. Mas agora é o tempo dele dar a resposta. E eu falei, existem coisas que Deus está fazendo em nossas vidas que nós não estamos vendo. Mas ele está agindo, ele está no controle, não há nada que passe sem que Deus não tenha conhecimento. Todos nós, queridos irmãos, passamos por tempos de crise. Todos nós passamos. Na vida espiritual, emocional, no casamento, na família, na nossa vida profissional, nas nossas finanças e etc. Passamos por momentos de crise. Mas passamos. Às vezes queremos um pouco mais. Mas não é tempo. Às vezes, nós, sendo ser humano, nós não nos contentamos. Não é que Deus não quer dar, Ele quer dar sim. Mas você acha, eu quero repetir isso, que eu já falei isso aqui, será que você acha que Deus vai investir em você? Se Ele conhece você muito bem, e você não vai investir no reino? O investimento de Deus em nossas vidas é para quê? Se eu não tiver um coração doador, o coração de Jesus era um coração doador, tanto é que Ele doou a vida. Tinha fome, eu dou o alimento. Tinha sede, eu dou a água. Mas era um coração doador. E por que nós queremos caminhar nas pisaduras de Jesus? Porque nós só vamos querer receber, só encher a nossa botija. Precisamos ter um coração doador. Porque são nesses momentos de crises em que nós temos um sustento. São nesses momentos de crise que nós podemos buscar esse que tem esse coração doador, para que venha nos aliviar disso. E eu vejo que mesmo tendo passado já alguns anos, queridos irmãos, do que nós vivemos, daquela pandemia que tirou a vida de muitas pessoas, e misturado com essa política internacional, porque não é só a interna nossa do Brasil, que nos faz viver até momentos de incerteza, momentos difíceis. E essa palavra crise, hoje, ela é muito falada com muita facilidade, porque quando nós paramos e começamos a meditar, e a gente toma conhecimento de outras pessoas que às vezes estão próximas a nós, talvez não estão vivendo uma crise já bem encaminhada para um final ruim, mas já iniciaram a viver uma crise. Em muitas ocasiões nós como seres humanos, estamos limitados até a ajudá-las. Crise, abre aspas, é um momento de mudança ou perturbação significativa, de uma boa proporção, porque tem um bom significado. Então, é um momento de mudança ou de uma perturbação significativa, frequentemente com consequências negativas. Isso é crise. Podemos ser em nível
pessoal, social, econômico ou político. Então a gente tem essa definição razoável de crise. Mas uma coisa é fato, ela pode trazer uma perturbação com bastante significado e caminhado para um ponto negativo. E dentro desse texto que nós lemos, também esse profeta, ele viveu nesse tempo. Então ele pôde observar que ele estava dentro de uma crise moral, financeira e espiritual. É o que a gente deve comentar um pouco. Ele começa, a gente pode reparar, quando você pega o livro de Abacuque, no capítulo 1, você vê que ele começa o livro dele fazendo um questionamento. Ele questiona a Deus sobre a justiça. Hoje, se nós formos abrir um comentário, vamos dizer, faz uma roda de 3, 4, 5 pessoas, se a gente for abrir um comentário e se a gente for falar um pouco de política, de finanças, vai fugir esse assunto logo no começo, sobre a gente falar do desvio da justiça, de como está a nossa justiça? Não vai. E como ele vivia aquele momento, o momento que nós estamos vivendo, ele viveu o momento. Então ele tinha a propriedade dele para falar, mas não da forma de questionamento a Deus. Ele abre o discurso dele falando assim para Deus: até quando, Senhor, clamarei? E esse clamarei é fazer um pedido a Deus com fervor e intensidade. Até quando, Deus, eu vou fazer um pedido ao Senhor com fervor e intensidade? Nos meus momentos de angústias e nos meus momentos de necessidade. Até quando, Senhor? Então ele abre falando isso aí. E ele clamando assim, por socorro. Sem que tu ouças. Ele faz um questionamento com uma pergunta. Sem que tu ouças. Olha a ousadia. Nós podemos conversar com Deus. Nós podemos perguntar a Deus. Nós podemos falar com o Senhor, porque temos intimidade. É o nosso Pai. Só que nesse momento eu tenho que saber, eu tenho que me colocar e entender com quem eu estou falando e o que eu vou falar para Ele. Porque me fazes ver, olha só, porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado, por isso a lei enfraquece e a justiça nunca prevalece. Lembra alguma coisa? A justiça nunca prevalece e a justiça, ela é pervertida. Queridos, Abacuque, ele fica perplexo, ele fica, e perguntando por que Deus estava permitindo ele ver tudo aquilo ali, sem que ele mesmo, Abacuque, pudesse fazer alguma coisa, e aquele que poderia fazer, não fazia. E ele via quem estava perecendo? O povo que dizia ser povo de Deus. Mas só que ele esquece das profecias passadas que haviam sido feitas para aquele mesmo povo, e que eles resolviam pedir socorro a deuses dos outros povos de sua vizinhança, mas esqueceram de Deus. E agora Deus abre para Abacuque, Abacuque, as coisas estão assim que você está vendo, mas elas vão piorar. E podemos tirar, irmãos, disso aí algumas lições. Para avançarmos em tempos de crise, precisamos reconhecer que a crise existe. Por quê? Porque tem pessoas que já começaram a viver uma crise, mas não estão nem aí. Ou não perceberam ainda que estão vivendo uma crise. Tem pessoas que perceberam, mas faz de conta que não está acontecendo. Estão vivendo. Eu preciso planejar melhor a minha vida em todas as áreas. Eu comecei a viver uma crise, eu tenho que parar, reconhecer que essa crise existe e começar a planejar minha vida em todas as áreas. Nas áreas. Porque senão eu vou naufragar, irmãos. E às vezes é necessário até reinventar-se. Parar, aqui não dá mais, e eu preciso me reinventar para me poder sobreviver. O outro ponto é buscar se fortalecer em Jesus.
O apóstolo Paulo, no capítulo 6, aos Efésios, e no versículos 10 e 13, ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Por que esse conselho? Porque, irmãos, se eu não buscar uma vida mais próxima com Deus, se eu não buscar uma comunicação mais direta com Deus, se eu não interagir mais com Deus através da palavra de Deus na leitura e meditação, não é só ler. Ler e meditar. Se eu tenho dúvidas, eu paro, vou ler novamente. Mas eu preciso ler e meditar. Eu preciso orar. Eu preciso consagrar a minha vida. Tem pessoas que não sabem mais o que é um jejum. Tem pessoas que às vezes conseguem orar uma vez por dia. Essas pessoas estão fracas, porque quando elas entrarem num momento de crise, elas entram em desespero também. Tem crises que trazem dores. Então eu preciso me fortalecer em Jesus. Eu preciso buscar nele forças. Eu preciso que Jesus esteja mais próximo a mim. Se eu me aproximar dele, ele se aproxima de mim. Se eu buscá-lo de todo o meu coração, eu vou encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscareis de todo o vosso coração. Eu não posso buscá-lo simplesmente porque agora apertou o cinto. Agora eu não tenho mais para ninguém, não tenho como recorrer para mais ninguém. Só me restou o Senhor. Só me restou o Senhor agora. Enquanto ele devia ser primícias. E às vezes, eu confesso aos irmãos que eu já tive esses comportamentos. Iniciar uma crise. Já falei isso para os irmãos. E eu pegar o telefone, ligar. Olha só, vê aí, fulano. Liga para ciclano. E Jesus, onde estava? Aonde ele estava nesse momento na minha vida? Por que o primeiro contato, quando eu percebi a crise, não foi buscar a Jesus para que ele me desse o caminho, para que ele me ajudasse naquilo ali? Por que não foi? Eu preciso me fortalecer em Jesus. O que lamento mesmo, irmãos, quando crises às vezes aparecem, muitos se afastam ainda mais de Deus. Tem pessoas, quando eles começam a passar crises, elas se afastam, achando que talvez não vale tanto a pena. Não vale a pena eu ficar buscando tanto a Deus, por quê? Aí se afasta, começa a se afastar mais. E é no período que, ele devia reconhecer essa crise, mas nunca se sujeitar a ela. Você nunca pode se sujeitar à crise. Você nunca pode aceitar. Você tem que reconhecer e mudar. Buscar forças no Senhor para sair. Porque crise, quem de nós aqui não passamos crise, irmãos? Se eu fosse contar crise para os irmãos, eu ia contar a minha vida, mas nós vamos falar de Jesus. Mas eu tenho que testemunhar. Eu tenho que testemunhar, e você tem que testemunhar as obras, as maravilhas que Deus faz na sua vida para edificar a fé dos outros. Nós vamos passar muito tempo falando de crises e as bênçãos que Deus, como Deus te tirou daquela crise. Você deve reconhecer a crise, mas nunca ser sujeito a ela. Porque todos que se sujeitam à crise, eles ficam parados, eles não saem. E a tendência é naufragar. A tendência é piorar e cair. Por isso que tem pessoas que eles entraram por um caminho de crise, irmãos, e é como aquele barco que estava preso no cabeço, que é um ferro que fica no cais. Ele estava com aquela ali, preso com aquela corda. Vem um vento, a crise, soltou, o barco se afasta de tal maneira que não tem como voltar. E assim, quando nós decidimos a nos afastarmos desse calor maravilhoso, desse abraço maravilhoso do nosso Deus, dessa presença maravilhosa, há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Não é só ficar emocionado, não, porque
Porque se tirar a sua emoção, você vai virar um robô. Mas é sentir a presença de Deus na sua vida. Você perceber que coisas que você fazia, você agora não quer, você não deseja fazer mais. E tem pessoas que se afastam de tal maneira que elas não conseguem mais retornar. Podemos observar que as crises, sabe o que são as crises, irmãos? E muitas delas, elas são oportunidades para que a gente possa mudar na vida, de amadurecer, de decidir melhor diante das dificuldades que elas se apresentam. Crises, muitas vezes, são didáticas para aprendizado, para que a gente possa saber decidir melhor, refletir melhor, amadurecer, crescer, se compadecer de um outro quando começar aquela crise, porque você já passou, você teve a experiência, agora você não é mais um aluno, agora você é um professor. Porque você aprendeu na escola da vida. Você aprendeu com os seus choros, você aprendeu com os seus sofrimentos, mas você aprendeu. E agora já é um professor para ensinar. Agora você é um facilitador para ajudar as pessoas a saírem. Eu não posso ver um irmão, eu não posso ver uma pessoa mais próxima, eu não posso ver uma pessoa que tinha a vida toda certinha e agora ela se afundou. Eu não posso ver essa pessoa que ela não tem mais amparo de ninguém. Ela está encostada pelo INSS, mas não consegue receber, porque estava marcado uma consulta médica para ela lá para fazer. Mas foi num dia que foi decretado feriado, suspendeu, e agora, acho que é 25 de agosto agora. Mas essa pessoa já está há um bom tempo sem receber. E aí? Como vai sobreviver? E Deus investe em mim para quê? Deus investe nos outros para quê? Não. Não, irmãos. Uma outra lição para avançarmos em tempos de crise é falar palavras de vida. Falar palavras de vida. Libere palavras de vida. O versículo 18 e 19 que nós lemos diz assim, no capítulo 3. Todavia, eu falei para os irmãos, ele estava dentro de onde? Ele estava dentro de uma crise. Mas agora ele vai liberar a palavra. Agora ele vai liberar, e você agora tem que ter autoridade para liberar na sua vida e na vida de outras pessoas. Olha o que ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como das corças e me faz andar nas alturas. É liberar palavras. Eu não posso, porque eu entrei numa crise agora, eu começar a falar palavras de destruição. Aí é assim mesmo. Aí tem uns que ainda falam, é porque eu não presto mesmo. Que não presta. Você é uma bênção. Lembre-se que Jesus morreu na cruz. Por quê? Para você viver, para mim viver, para nós vivermos. Por isso que ele morreu. Ele poderia praguejar, ele poderia murmurar, mas ele não, ele fala todavia. Faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande quando eu entro num problema e reconheço o problema, mas agora eu vou lançar palavras. Não, irmãos, eu não posso. Porque se eu lançar palavras, se eu murmurar, se eu praguejar, eu vou lançar palavras de maldição. E a minha vida, ela vai parar. Eu vou fraquejar. Eu não vou ter mais forças para ler a Bíblia. Eu não vou ter força para meditar, eu não vou ter força para orar. O que vai acontecer comigo, irmãos? Eu vou parar de vir na casa do Senhor. Aí quando você abrir os olhos, você está num bar, meu Deus, você está num bar sentado, com um copo de cerveja. Aí o Espírito Santo vai lá e te lembra. Você se lembra? Aí vem o pensamento e as lágrimas começam, sabe? E vem aquela dor profunda. Porque lá você entrou na crise. Mas você lançou palavras. Você não lançou palavras boas. Você murmurou, você praguejou. E agora não tem jeito. Você é o semeador, somos semeadores.
E eu só tenho o controle da semente enquanto ela está aqui na minha mão. Eu controlo essa semente. Eu controlo. Mas desde o momento que eu olho para a terra e lanço a semente, eu não tenho mais controle sobre ela. E agora eu só vou esperar os frutos. Se eu lancei sementes boas, frutos bons. Se eu lancei sementes especiais, frutos especiais. Mas se eu lancei sementes ruins, vou colher frutos ruins. Tem gente que só na crise só fala, da crise ela só fala de morte, de fracasso, de miséria, de catástrofe. Ela só tem esse comentário quando ela está dentro da crise. Ela se afasta de pessoas. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A língua dos sábios traz a cura. Entende, irmãos, que quando a gente não pode, no nosso momento de ira, e os nossos momentos que todos nós às vezes passamos. Você ama a tua esposa, você ama o seu esposo, você ama a sua namorada. Mas diz para mim, não houve nenhum momento na tua vida que você ficou com raiva dela, ficou com raiva dele? Um momento. Homem, é claro que isso aí logo passa, mas teve um momento que você ficou com raiva. E nós não podemos lançar esse tipo de palavras, sabe, irmãos, aqui. Ficar falando fracasso e miséria. Agora eu estou desempregado, eu sou um fracassado. Que fracassado por quê? A não ser que você tenha consciência da sua vida. A não ser que você sabe como é que é a sua personalidade. Porque nós precisamos conhecer realmente o nosso caráter. A não ser que dentro desse conhecimento que eu tenho de mim, eu vou falar, mas eu tenho que falar por quê? A causa dos fracassos. Qual a causa? Entende? Então precisamos liberar palavras. Todavia, eu exaltarei do Senhor e me alegrarei nos Deus da minha salvação. São palavras maravilhosas, irmãos. É difícil? É difícil. É difícil. Mas é nesse momento que Deus está esperando de você. Ele está esperando de você. Deus esperou alguma traição de Jó? Não. Ele conhecia o advogado? Foi Deus. Deus se expôs. Deus se colocou e falou. E ele honrou. Ele foi. Ele lançou palavras. Ele espraguejou. Ele falou que ele estava um fracassado porque ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens. A sua mulher ainda falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus. Mas você fala, você está sem juízo. Você está sem juízo. Não. Ele sofreu. Teve os momentos dele de crise ruim, teve, mas sobreviveu. Um bom exemplo de sobrevivência, irmãos. Nunca devemos tomar uma decisão quando estivermos dentro de uma crise. Nunca tome uma decisão quando você estiver dentro de uma crise. Nunca. Existem decisões que são os resultados irreversíveis. Nem desculpa dá para pedir. Então, queridos irmãos, e a última, não menos importante que as outras, lição, para avançarmos em tempos de crise: nunca tire os olhos de Jesus. Nunca. Se você ainda não vive com os olhos nele, decida viver isso. Decida viver isso. Parece até palavras pequenas. Parecem palavras repetitivas. Mas precisamos ouvir. Precisamos ouvir. Nunca tire os olhos de Jesus. Abacuque mesmo, capítulo 12. Abacuque capítulo 12, Hebreus capítulo 12, desculpa. Hebreus capítulo 12, versículo 2, da parte A, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Preciso diariamente, eu preciso em todos os momentos possíveis da minha vida, manter os meus olhos fitos em Jesus. Porque é Ele. Que dica é essa agora, né, Marcelo? É Ele que é.
É Ele que é. Não há outro para nós, não há outro. Enquanto Abacuque olhava para a crise, ele estava perturbado. Quando pegamos o livro e olhamos aqui, enquanto ele estava aqui olhando para a crise, qual era o estado emocional de Abacuque? Era terrível, ele estava extremamente perturbado. E esse é o estado de muitas pessoas que está vivendo hoje na atualidade, porque estamos olhando a crise que estamos passando. Quando nós pegamos o nosso celular, abrimos o nosso celular e vamos em alguns aplicativos por aí, nós olhamos muitas reportagens que, meu Deus do céu, só Jesus. Só Jesus. E isso realmente tira a paz. Te deixa, sabe, com algumas preocupações. E, infelizmente, muitas estão afundando no medo, no pânico, porque só olham para a crise, deixaram de olhar para Jesus. Observem que são pessoas que a sua vida espiritual está muito fria. Elas não têm prazer. Claro que não há costume nosso, às vezes, da glória, né? Mas tem pessoas que a sua vida está tão fria que ela vem para a igreja arrastada. Ela vem se arrastando para poder cumprir aquilo de domingo. Eu tenho que estar na igreja. Sabe por quê? A gente começa, às vezes, num esfriamento. Eu estava conversando há pouco com o pastor. Falamos do prazer de vir. Prazer de vir. Eu não tenho um domingo que não seja, se eu tiver de folga, e não sei, vir para a igreja. Não tem assim algo, não tem para a minha vida algo mais importante do que essa busca de Deus. Porque quando eu já entrei em alguns processos de crise, depois que eu aprendi algumas lições com o próprio Deus, eu aprendi que eu devo primeiro fazer o contato com Ele. O primeiro contato agora não é o meu celular, o primeiro contato agora é o meu joelho. Esse é o meu primeiro contato, é o joelho. É falar com Ele: Pai, vou chamá-lo de mestre. Rabi, Raboni, Raboni, mestre, meu bom mestre. Falar com Ele, pedir ajuda a Ele, porque Ele que tem todos os caminhos, todas as formas, Ele tem. O salmista no Salmo de 91, versículo 15, ele diz assim: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Queridos, sempre quando olhamos para Jesus, encontramos resposta e conforto. Mesmo na angústia, mesmo na crise, sempre quando olhamos para Jesus, encontramos respostas. Sempre. O Salmo versículo 5, o Salmo de número 3 diz assim: Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Isso é uma promessa, irmãos. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Sempre que vivermos olhando para Jesus, encontraremos descanso e sustento. Descanso e sustento. Não sei como você tem passado em relação a sua vida, nesses momentos de são muitas crises diferenciadas, atribulações que vêm mesmo, mas o Senhor ele continua sendo o nosso pastor. E se Jesus é o nosso foco, eu tenho que dizer para mim que nada vai mudar isso. Ele é o meu foco, nada vai mudar, nada vai dizer para mim que Ele não é o meu foco. Ele é o meu foco. Porque eu tenho que ter maturidade espiritual bastante para entender que aqui é uma passagem, aqui eu só estou de passagem. A qualquer momento, no céu canta a minha senha. Oh, glória! Os meus vão ficar tristes, mas aí eu moro eternamente com o meu Deus.
Sabe, irmãos? Precisamos ter isso. Jesus é o nosso foco. Nada pode mudar isso. Eu quero terminar concluindo com 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que Deus, queridos irmãos, nos abençoe. Que Deus nos ajude a, dentro dessa palavra dita, em que queremos avançar, menos em tempos de crise. A equipe de louvor pode vir, por favor. Pastor, é o senhor, por favor. Queremos avançar, mesmo em tempos de crise, mas não podemos tirar o foco do Senhor. Não podemos tirar o foco de Jesus. Que Deus nos abençoe, pastor.